Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje aqui falando sobre o Apocalipse, sem conjecturas lúdicas, sem achismos de propriedade, sem aquele apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, sem acrescentar e tirar nada do livro. Hoje vamos tentar explicar melhor o termo breve dentro do livro do Apocalipse. Porque os futuristas, de um modo bizarro, fazem uma verdadeira bagunça. Bagunça com o termo breve, tentando conjecturar, mudar a semântica da palavra, até mesmo o léxico. Eles tentam mudar o que está sendo explicado dentro dos dicionários, da concordância Strong e outros léxicos também. E tem o pessoalzinho da escatologia consumada, que assim como os futuristas, de um modo totalmente radical, e eu não sou contra o radicalismo, só que você tem que ter um entendimento em cima daquilo que você está lendo. O pessoal da escatologia consumada usa o termo breve para tentar defender aquilo que eles acreditam e defender algo bizarro também, algo indefensável. Eu vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível o termo breve dentro do livro do Apocalipse, usando o próprio livro do Apocalipse, é claro. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. É muito importante o like e o comentário aqui também. Deixa um comentário. O que você entende com o termo breve dentro do livro do Apocalipse? O que significa o termo breve para você? Deixe esse comentário. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, tem a chave Pix, que é o meu e-mail, crismacabeus@gmail.com, e também, gente, através do clube de canais. Tem 3 opções, é uma assinatura mensal, tá, gente? Tem de R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99. Escolha uma opção ali, seja feliz, ajude o canal, gente, para que a gente possa continuar com esse trabalho e fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Infelizmente, agora no final do ano, eu dei uma parada no canal porque eu não estava dando conta. Eu não tinha tempo para continuar fazendo os vídeos e as lives ao mesmo tempo, fazendo cortes e também os meus afazeres do dia a dia. Todo mundo sabe que eu não sobrevivo do canal. Eu tenho que ter o meu emprego, né, minha profissão, tenho que ter uma renda extra fora o canal e fora o meu emprego, né, senão ninguém sobrevive neste país. E para cuidar do canal, gente, infelizmente fica no segundo plano. Claro que se eu tiver uma renda extra com o canal, eu posso me dedicar mais tempo, né, ensinando o Apocalipse, ensinando o preterismo, falando sobre falsas aparições marianas e também sobre alguns outros temas que eu gosto de expor, né, estudar e também passar para vocês. Vamos então mudar a tela, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Opa, mudei errado, tá? Aqui. Vamos lá, gente. Olha, é o que eu falo. Fazer ao vivo é isso aqui, tá? Eu não tenho tempo para editar os vídeos. Não tenho como. Não tenho como pagar alguém para editar os vídeos também. Então, a gente tenta fazer da melhor maneira possível, mas às vezes a gente encontra algumas dificuldades, tá? Tudo começa aqui no Apocalipse, no capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve. Realmente esse termo breve, tá? Os futuristas estão errados. Não pode relativizar o termo breve, não pode conjecturar o termo breve. Breve é breve no português, no grego, no inglês, no japonês, em todas as línguas, no latim. Breve é breve, algo que vai acontecer rapidamente.
Então, os futuristas, eles acabam conjecturando tudo dentro do livro do Apocalipse. E esse termo breve passa a não ser breve, passa a ser qualquer coisa que venha na cabeça do cidadão. Assim como Lucas Manzoli, ele acredita que o breve pode ser entendido da melhor maneira possível, por exemplo, 2000 anos de história. Tá? Assim é o Lucas Manzoli. Mas breve, gente, vem do mesmo termo que a gente usa para táxi. O que é táxi? Né? Vem do grego. Exatamente algo que é rápido, né? Que vem depressa. Então, o termo breve é breve. Ninguém vai tentar conjecturar isso daí. Agora, o que são as coisas que devem acontecer em breve? É isso que nós devemos analisar dentro do livro do Apocalipse. Eu vou explicar para vocês. O que deve acontecer em breve? Continuando o texto. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João. Aqui é João, gente, evangelista, tá? Todo mundo concorda com isso, pelo menos 99% dos exegetas. O qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Aqui também nós temos uma outra palavra, o próximo, né? Que aqui é realmente algo fechado, que está para acontecer, né? Que o povo já estava esperando ali para acontecer realmente naquela geração. E nesse ponto específico, o pessoal da escatologia consumada, né? Esse pessoal e o pastor Erivelto Soares, principalmente, ele está correto. O termo é breve, o termo é próximo. O problema é que o pastor Erivelto Soares, assim como outros membros da escatologia consumada, eles não conseguem identificar o que está para acontecer em breve. Quais são as coisas que irão acontecer em breve? E o Apocalipse diz, né? Aí vem aqui, ó, João às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós graça e paz da parte daquele que é, que era, que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Então aqui a gente já tem uma informação. João às 7 igrejas que estão na Ásia. O que está para acontecer em breve, aquilo que vai acontecer naquela geração, o tempo que está próximo, está atrelado às 7 igrejas que estão na Ásia, gente. Agora, prestem atenção. Tudo que São João está escrevendo está atrelado apenas às coisas que irão acontecer em breve. Tudo que ele vai colocar dentro do livro do Apocalipse está dentro desse contexto? O próprio João diz que não, tá, gente? O próprio João, ele explica aqui, olha. Deixa eu pegar aqui. No versículo 19. Escreva, pois, o que viste, o que ele estava vendo. Tudo que ele estava vendo naquele momento. Essa tradução não é a melhor, tá? Aqui é a Ave Maria, mas não é a melhor, tá? Tudo que ele estava vendo e tudo que ele tudo que ele viu, o que ele tinha visto, era para colocar por escrito tanto as coisas atuais daquela geração, as coisas que iriam acontecer em breve, as coisas, né, que iriam acontecer com ele e com aquela geração. O tempo que estava próximo, mas também com as coisas futuras. A tradução melhor aqui seria as coisas que irão acontecer depois destas, das atuais. Então, o livro do Apocalipse, prestem atenção. Você que é da escatologia consumada, o livro do Apocalipse,
Ele realmente revela as coisas que iriam acontecer em breve e o tempo estava próximo. Só que o breve daquela geração e o que estava atrelado às 7 igrejas da Ásia. E também iria deixar escrito coisas que iriam acontecer depois do breve. Agora, o que significa tudo isso? Quais são as coisas que estão unidas a esse termo, né? O breve, o próximo? A gente vai ver aqui, por exemplo, no Apocalipse 3, tá, gente? Deixa eu mudar aqui. Lembrando que ali o termo breve está exatamente atrelado às 7 igrejas, né, da Ásia. Se você pegar no Apocalipse 3, no versículo 10, você vai ver a carta à igreja de Filadélfia. Uma das igrejas. Está aqui, olha. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tribulação. Essa tradução aqui não está correta, tá? Não é provação, e sim tribulação. Eu te guardarei na hora da tribulação que está para sobrevir ao mundo inteiro. Este mundo é o oicumene, o mundo romano. Porém, para provar quem? Os habitantes da terra. Esse termo breve, ele está totalmente ligado à tribulação que estava para vir naquele momento, para provar os habitantes da terra. Quem são os habitantes da terra? Nós já explicamos aqui. São os habitantes de Jerusalém, os israelitas. O breve estava totalmente ligado aos israelitas, a provação que iria vir sobre eles. E voltando aqui no capítulo 1, presta atenção que está ligado a esta vinda de Cristo em juízo contra eles. Está aqui, olha. No versículo agora 7, né? No versículo 7, o que está escrito aqui, ó. Ei-lo que vem com as nuvens. Nuvens, juízo. Né? Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as raças, que não é raça, tá? É tribos. Essa tradução Ave Maria é uma porcaria para fazer exegese, tá? Todas as tribos da terra, ou seja, os habitantes da terra. Quem são os habitantes da terra? A terra das 12 tribos, tá? Então, todas as tribos da terra, que são as 12 tribos de Israel, iriam se lamentar vendo o quê? Cristo vindo sobre as nuvens com o seu juízo. O breve está exatamente ligado a este evento, esta vinda de Cristo em juízo contra os habitantes da terra. Quem são esses habitantes da terra? Quando começa esse juízo? Quando termina esse juízo? Lembrando que o próprio Apocalipse diz: as coisas atuais e também as que irão acontecer depois destas, ou as coisas futuras. Então, as atuais, a tribulação que iria vir sobre o mundo inteiro para provar os habitantes da terra. E quais são as coisas futuras, gente? É isso que a gente vai ver no livro do Apocalipse, tá? Então nós estamos vendo Cristo vindo, a grande tribulação também, tudo ligado às 7 igrejas da Ásia. Vamos entender aqui que julgamento que é esse, né? Vamos então lá para o Apocalipse capítulo 7. Tá?
lá para Apocalipse capítulo 7. O que está escrito ali no Apocalipse capítulo 7? Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra. Aqui a terra, todo mundo sabe o que é. Detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda o outro anjo do Oriente, trazia o selo de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais foram dado danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até que tenhamos assinalado os servos do nosso Deus em suas frontes. E está aqui, ó, o número. Ouvi então o número dos assinalados. 144 mil assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Olha as tribos aqui aparecendo, as tribos da terra aparecendo aqui, né? Olha que interessante, que lá no versículo 14, o autor vai tratar isso aqui como o quê? Como juízo, né? Como juízo, tá? Deixa eu pegar aqui só um minuto. Lá no capítulo 14, tá, gente? Desculpa. Lá no capítulo 14. Antes disso, vamos no versículo. Vamos no capítulo 6. Preste atenção. Um capítulo antes. O que está escrito lá no capítulo 6? Quando abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam, deixa eu aumentar aqui para vocês, e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça? Aqui o termo seria juízo. Sem fazer juízo e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra. Lá no capítulo 3, versículo 10, na carta a Filadélfia, nós vemos exatamente que o termo breve estava ligado às 7 igrejas da Ásia. E as 7 igrejas da Ásia, esperando o quê? A aprovação que iria vir, a aprovação que seria a tribulação, né? Queria vir sobre o mundo inteiro para provar quem? Os habitantes da terra. E aqui nós vemos o quê? Os assinalados e os que foram mortos. No capítulo 7, os assinalados. Que eram quem? Os servos de Deus das 12 tribos de Israel. E aqui nós vemos aqueles que foram mortos pelos habitantes da terra. Tá? Habitantes da terra, que eu já mostrei para vocês, que são os habitantes de Jerusalém, os israelitas. Então eles clamavam em alta voz, pedindo o quê? Justiça. Justiça ao sangue que foi derramado na terra. E aí um deles diz ainda: foi então dado a um deles uma veste branca, a cada um deles, né? E foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completassem o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para ser mortos. E aí você entra lá no capítulo 7, tá, gente? Aqui, deixa eu voltar aqui no capítulo 7. E você vai ver exatamente os assinalados das tribos de Israel. E o anjo aguardando, olha aqui, ó, o anjo aguardando para não danificar a terra, nem o mar e nem a árvore. Tá? Eu já expliquei o que significa cada termo aqui em outros vídeos. Tá? Agora, se você for lá no capítulo 14, você vai dar continuidade a essa explicação. Quando você vê ali, ó, eu vi ainda o Cordeiro, estava de pé no monte Sião,
Onde fica o Monte Sião, gente? Em Israel. E perto dele, os 144 mil. Olha lá, 144 mil pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Eles estavam assinalados. Nós vimos esses 144 mil lá no capítulo 7. No capítulo 7 dizia que eles foram que assinalados em suas frontes. E esses assinalados eram das 12 tribos dos filhos de Israel. Prestem atenção no que está escrito aqui, gente. Esses são os que não se contaminaram com mulheres. Não tem nada a ver com padres e nem o celibato aqui, tá, gente? São virgens, mas não tem nada a ver com o celibato. Até porque para ser celibatário não precisa ser virgem. São eles que acompanham o cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao cordeiro. E da sua boca não se achou nenhuma mentira. Né? Da sua boca não se achou nenhuma mentira. Agora presta atenção. Quem são esses resgatados aqui? Lá no versículo 3. Cantavam como um cântico novo diante do trono. O cântico novo aqui é o Novo Testamento, tá, gente? Eles aceitaram o Novo Testamento. Diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender este cântico, a não ser aqueles 144 mil que foram resgatados da terra. Em outras traduções vai ter o termo comprado, né? Comprados da terra. Se esses 144 mil são servos de Deus das 12 tribos de Israel, ou seja, das tribos da terra, e eles foram o quê? Resgatados da terra. A terra aqui é o quê, gente? É Israel. É Israel. Você vê todo o contexto ali, desde o Apocalipse 1, uma preparação para a igreja. A igreja estava sendo preparada para aquilo que iria acontecer em breve. E o que iria acontecer em breve? Uma tribulação contra a igreja? Não, a igreja estava sendo preparada para a grande tribulação que iria acontecer em Israel, em Jerusalém, contra os israelitas. A igreja estava sendo preparada, por quê? A igreja ela passa pela grande tribulação não como réu, e sim como vítima dos israelitas. Por isso que a igreja estava sendo preparada. Então você vê a carta às 7 igrejas, a preparação da igreja para os acontecimentos, né? Tudo aquilo que iria acontecer em breve. E aqui o autor descreve exatamente quem são os habitantes da terra, quem iria ser julgado, o que é esse julgamento. E presta atenção aqui agora no versículo 14. No versículo, no versículo 7. Clamava em alta voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Olha aqui, ó. Porque é chegada a hora do seu julgamento. Então chegou a hora do juízo aqui. Chegou a hora do juízo, que iria acontecer em breve. A escatologia consumada nesse ponto está correta. Concordo em gênero, número e grau. O acontecimento em breve seria o quê? Este julgamento. Mas qual juízo? Qual julgamento? Contra os habitantes da terra. Está aqui, olha. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. E aí, olha aqui, olha o que está ligado aqui, ó. Outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber às nações o vinho da sua imundície. Olha só. Este julgamento aqui, que está ligado à grande tribulação, que iria vir sobre o mundo romano para provar os habitantes da terra,
Esse julgamento está ligado que à queda da Babilônia, gente. A queda da Babilônia, que é a mulher que viste, né? Tá lá no capítulo 17. É a grande cidade, tá? Vamos voltar de novo aqui. Olha, ó, chegou aqui, ó, porque é chegada a hora do seu julgamento. Então chegou a hora do julgamento, né? Que julgamento que é esse, gente? Vamos voltar lá no capítulo 6 de novo. Capítulo 6 de novo. Tá? Olha aqui no capítulo 6. Vamos ver aqui. Qual é o juízo aqui, né? De novo, já li isso aqui, ó. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça ou juízo? E se vingar do nosso sangue contra os habitantes da terra. Tá aqui, ó. Esse tempo aqui foi pedido para que aguardassem um pouco de tempo. Tá aqui, ó, no versículo 11. É o tempo das pessoas, dos servos de Deus que iriam ser mortos e também os resgatados, aqueles 144 mil. Você já vê logo, né, no capítulo 7 pedindo, né, um tempo para assinalar os servos de Deus. A justiça, o juízo, o julgamento aqui gira em torno dos habitantes da terra. Os habitantes da terra que são os habitantes de Israel, os israelitas. Gira em torno desse julgamento contra Israel, contra os israelitas. Isso aqui faz parte do quê? Da grande tribulação que iria vir sobre o mundo inteiro e para provar os habitantes da terra. Quando é que termina isso aqui? Agora, escatologia consumada, gente. A escatologia consumada pirou, sinceramente. Eu gosto muito ali, né, do Claudemir. Ele defende a escatologia consumada, o Omar, né, nosso grande amigo Omar, outras pessoas também ligadas à escatologia consumada. O pastor Erivaldo Soares eu descarto, tá, gente? Ele não quer contato com a gente, tudo bem. Aqui o pessoal, realmente, eles não conseguem explicar. Porque isto daqui termina exatamente no capítulo 19, gente. Tá aqui, ó. Capítulo 19. Lá no capítulo 6, eles pediram o quê? A justiça, o juízo contra aqueles que derramaram o sangue deles, contra os habitantes da terra. Isso se cumpre aqui e termina aqui. Tá aqui, ó. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia! A nosso Deus, a salvação, a glória e o poder. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta. A grande prostituta é a grande Babilônia, tá, gente? Que corrompia a terra com sua prostituição e pediu-lhe conta do sangue dos seus servos. Aqui se cumpre o quê? Aquele juízo que foi o quê? Que os servos de Deus, né? Aquele juízo que os servos de Deus pediram lá no Apocalipse 6, se cumpre aqui. Contra quem? Os habitantes da terra, os habitantes da grande Babilônia, da grande prostituta. Olha, habitantes da terra, grande Babilônia, grande prostituta, grande cidade, tudo a mesma coisa. Tá tudo dentro do mesmo saco, do mesmo balaio. As coisas que iriam acontecer em breve, ligadas às 7 igrejas, as 7 igrejas esperando, né, aquele acontecimento, que era a grande tribulação, o juízo contra os habitantes da terra, se cumpre aqui, gente. Acabou no capítulo 19. Aqui, o próprio texto diz, depois disso ouvi no céu como um imenso coro que cantava aleluia, a nosso Deus, salvação e glória e poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou, acabou a grande prostituta. Agora, prestem atenção.
Ele executou, acabou, se cumpriu. Mas tem outras coisas aqui, no próprio capítulo 19. E aí vem o quê? Né? Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Olha o que tem aqui. Tem outras coisas aqui, tem outros acontecimentos. E o que esses acontecimentos, olha aqui, esses outros acontecimentos, o que se refere, do que se refere isso tudo aqui, esses outros acontecimentos? Lá no capítulo 1, voltamos lá para o capítulo 1. Acho que está tão ruim essa Bíblia aqui, gente. Voltamos lá no capítulo 1. Escreva, pois, o quê? O que viste, tanto as coisas atuais, grande tribulação, as coisas que iriam acontecer em breve, como as futuras, as que iriam acontecer depois destas. Voltamos lá para o Apocalipse 19. Ali se cumpriu o juízo contra a prostituta. Era um juízo local, tá, gente? Um juízo local. Agora, se você chega aqui no capítulo 20, tá? Você chega aqui no capítulo 20, eu nem vou entrar aqui nos pormenores do capítulo 19. Entra no capítulo 20, você vai ver o quê? Coisas que iriam acontecer depois destas. Coisas que iriam acontecer depois das coisas que São João tinha escrito e eram coisas atuais. Olha só, entra um período do quê? Do reino milenar, tá, gente? E aqui, nesse período em diante, já não tem grande tribulação, não tem prostituta, não tem Babilônia, não tem falso profeta, não tem mais nada aqui. Não tem. Aqui você entra num outro período que é o que a gente entende que é o período da igreja. Quando a igreja recebe o reino. Tira de Israel e entrega para a igreja. E então o demônio é preso, não vou entrar nessa parada agora. Diz aqui, ó, vi também os tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Quem são aqueles que receberam o poder de julgar? Os apóstolos. Eram as almas os que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então nós temos aqui, neste reino, os apóstolos, os que receberam o poder de julgar. Os que foram decapitados pelo testemunho de Jesus Cristo, e todos aqueles que não tinham adorado a fera ou sua imagem. Então, aqui neste reino, não participa apenas aqueles que passaram pela grande tribulação. Participa aqueles que não adoraram a fera ou a sua imagem, não receberam ali, né, o sinal. Esses passaram pela grande tribulação, mas também todos aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então entra toda a igreja neste reino, não só aqueles que passaram pela grande tribulação. E a gente tem um depois disso aqui, gente. Olha só. Os outros... E aqui, primeiro entra no reino milenar, né? Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Este reino é no céu. Tá? Tem católico dizendo que é aqui na terra, mas é no céu. Os outros mortos não tornaram a vida até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, né? Feliz e santo é aquele que toma parte da primeira ressurreição. E olha aqui, ó, depois de completar os 1000 anos. Então está falando algo já depois da grande tribulação e depois do milênio. Isso aqui é coisa para o futuro, coisa depois destas, tá, gente? Coisas atuais e futuras. Então aqui já está um depois da grande tribulação, depois do reino milenar. E aí vem a batalha de Gog e Magog, que não tem nada a ver com grande tribulação. Pastor Erivelto, gente, você está fazendo uma ginástica mental. Pastor Erivelto dá até dó nisso aqui. Ele faz uma ginástica mental, ele tenta adulterar o texto aqui. Ele tenta adulterar, a gente já mostrou isso aí. Tudo para tentar ligar isso aqui como se fosse algo
repetido. Isso aqui está repetindo o que foi lá no capítulo 17, por exemplo, coisa que o futurista acaba fazendo. Não, isso aqui é depois, não é antes. É depois dos 1000 anos. E não antes. Antes do reino milenar, grande tribulação. Isso aqui é depois. Já está falando, o texto está falando. E o que vem depois disso aqui, gente? Vem a guerra de Gog e Magog. Não vou entrar nessa guerra agora, tá? E aí vem uma coisa chamada juízo universal. Voltamos para o capítulo 19. Aqui, olha. Capítulo 19. Aqui, ele executou a grande prostituta. Grande prostituta é uma cidade, gente. Algo local. Tá aqui, olha. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ou seja, esse juízo é contra a grande cidade, a grande prostituta, a grande Babilônia e os habitantes da terra. Tudo a mesma coisa. Agora, lá no capítulo 20, você está vendo uma outra coisa aqui, gente. Está vendo uma outra situação. Esse juízo aqui é um juízo universal. Eu vi então um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, os céus e a terra fugiram de sua face. E já não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, os grandes e pequenos, de pé diante do trono. E isso aqui, gente, já está acontecendo onde? No céu, não na terra. Este juízo é no céu, não é aqui na terra. Não é em Jerusalém, não é em Israel, não é a grande prostituta, não é a grande Babilônia. Abriram-se os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados conforme o que estava escrito neste livro, segundo suas obras. E o mar restituiu os mortos. Olha quem entra aqui também. O mar faz parte da grande Babilônia. O mar faz parte dos habitantes da terra. Não, o mar é um mundo pagão. E aqui nós estamos vendo o que é o juízo do mar. Olha lá. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. E a morte e a morada subterrânea foram lançados no tanque de fogo. Esta é a segunda morte, o tanque de fogo. Todo que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado o quê? No lago de fogo. Este juízo aqui, gente, pelo amor de Deus, este juízo aqui é no céu. É um julgamento que acontece no céu. Não tem nada a ver com o julgamento local da grande prostituta. Não tem nada a ver com esse julgamento que já tinha acontecido milênios antes disso aqui acontecer. E é uma ginástica mental que a escatologia consumada, a mesma ginástica mental que os futuristas fazem para dizer que nada aconteceu até o capítulo 19, nada aconteceu. É a mesma ginástica mental que a escatologia consumada faz aqui com o capítulo 20, por exemplo. Ah, mas lá no capítulo 22, né? Aqui, ó. Lá no capítulo 22 termina dizendo que em breve veio. Eu venho. E tá certo. Tá aqui, né? Onde tá aqui? Eu, Jesus, enviei... Deixa eu ver se eu encontro o versículo aqui, gente. Aqui, ó. Eis que veio em breve. Aí eles falam assim, não, mas como está escrito em breve venho aqui, tudo que está atrelado ali, tudo que está atrelado se cumpriu. Não. Este eis que venho em breve está ligado àquilo que iria acontecer com as 7 igrejas, aquilo que foi prometido às 7 igrejas. Aquilo que Jesus preparou para as 7 igrejas. Ele só está dando um recado. Eis que venho para que aquilo aconteça. Agora, além daquilo, tem as coisas futuras.
As coisas que iriam acontecer depois destas. As coisas que iriam acontecer depois desta vinda em breve. Que São João também colocou no livro do Apocalipse. É muito claro isso aqui no livro do Apocalipse, gente. É muito claro. E tá certo isso aqui. Tá certo. Apesar de que isso aqui é um epílogo, tá, gente? Eu nem vou entrar nisso aí, tá? O Robson já deu uma explicação ontem no vídeo dele, muito boa por sinal, né? Nem deveria estar aqui explicando sobre isso aqui, porque o Robson já explicou ontem, mas é bom reforçar. Então, Jesus veio em breve, tá certinho. O que ele fez? Veio em breve, cumpriu o que tinha que se cumprir até o capítulo 19, entregou o reino para a igreja e dali em diante vem as coisas futuras. Qual que é a dificuldade do pastor Erivelto Soares conseguir entender isso? E o capítulo 20 é uma pedra no sapato do pastor Erivelto Soares e da escatologia consumada. E é uma ginástica mental que eles não conseguem explicar de maneira nenhuma, tá, gente? Então, é isso aqui. Isso aqui é uma exegese completa, tá? Completa a respeito do termo breve ali no Apocalipse, tanto para o futurista como para o pessoal da escatologia consumada. Pessoalzinho, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, faça o combo todo, deixe um comentário aqui também, é muito importante o comentário, deixe esse comentário. E se quiser contribuir com o canal, o meu pix crismacabeus@gmail.com e também, né, através do clube de membros, tá? Tem 3 opções, R$ 1,99, R$ 4,99, R$ 7,99 e se aparecer a opção hypar, clica, é de graça, não paga nada, gente. O YouTube vai entregar isso aqui para mais 1.500 pessoas, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém!